Boa noite, tudo bem com você? Espero que você tenha tido um meio de semana, né? Hoje é quarta-feira e nós estamos mais uma vez na presença de Deus para honrar e bendizer o seu santo nome. Eu queria que você se sentisse agora ao lado de Jesus. Nós vamos cantar agora uma música chamada Lugar de Paz. Esse hino é o número 413 do Inário Adventista. A melodia dele é maravilhosa, porque nós sabemos que quando nós estamos ao lado de Jesus Cristo, esse é o nosso lugar de paz. Que você possa sentir esta presença de Deus onde você está agora nesse lugar. Na sua casa, na sua sala, no seu carro. Eu não sei onde você está dirigindo, ou se você está recluso pela pandemia. Nós ainda estamos com a igreja vazia. Aqui na igreja agora nós estamos gravando, mas só a equipe de apoio, só a equipe de staff. Mas nós queremos estar junto com você aí na sua sala, no seu lar, adorando ao nosso Deus. Vamos louvar a Deus? E no 413, há um lugar de paz. Prostrado em oração a Deus entrego meu pesar, bem cedo de manhã ou ao cair do sol, eu deixo lá o meu temor e deste bom lugar eu saio pra enfrentar a vida com muito mais Boa noite a todos. Nós estamos no meio da semana e provavelmente nós já lidamos aí com muitas situações difíceis, notícias ruins. Mas a Bíblia é um livro de relatos em que a humanidade passa, na maioria das vezes, por situações complicadas, difíceis, mas a Bíblia mostra, a Palavra de Deus mostra que quando há pessoas que estão em comunhão com Ele, essas pessoas fazem a diferença, essas pessoas brilham num mundo em que o pecado traz escuridão, e isso tem acontecido também nos nossos dias, apesar de dias tão difíceis por conta da pandemia. Quando o cristão ele quer ser usado por Deus, Deus faz então com que o seu testemunho brilhe. Eu gostaria de chamar aqui o Zezinho. Zezinho, ele aceitou nosso convite porque o Zezinho tem uma história muito interessante para contar para nós. Tudo bom, Zezinho? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Marcelo. Vou tirar aqui a máscara. Tudo Zezinho, bem, Marcelo. Eu que agradeço. Imagina. Zezinho, você me contou para a gente que no início da pandemia você ficou com uma preocupação muito grande, né? Comércio fechando, e você percebeu que mais pessoas teriam
dificuldades, né, com a questão de coisas básicas como alimentação. Você sabe que tem muita gente aí que passa por necessidade e a tua preocupação aumentou, não foi isso? Isso. No começo da pandemia, eu cheguei a procurar o Pedro da Asa, né, para saber como era que estava de alimentos, essas coisas assim, porque a gente acabou se envolvendo com pessoas que realmente estavam necessitando, né? E ele havia falado para mim que a situação não estava assim muito boa, porque com a pandemia muitas pessoas privaram de ir à igreja, e então reduziu também a questão do alimentos, né? E eu, para, sei lá, tipo, pegar alguma cesta com ele para dar para alguém, mas ia fazer falta para algumas pessoas, digamos assim, fixas, que já pegam esse alimento, né? E eu tomei a liberdade, né, de conversei com ele e tudo, de começar a ajudar essas pessoas que a gente conhece e tudo, da maneira que a gente pode, né? E começamos, né, fazendo algumas comprazinhas, algumas coisas assim, para ir suprindo a necessidade dessas pessoas, até que melhorasse a situação, né? E você falou que uma pessoa, você começou a ter então essa preocupação e comprar também mais alimentos para ajudar as pessoas, não só deixando na igreja, mas aquelas pessoas que você sabe ali perto de onde você trabalha, enfim, você poderia ajudar essas pessoas de uma maneira direta. E parece que tem alguém que viu essa sua ação, né? Isso. Primeiro começou assim. O Anderson colocou o lenço, né, de desbravador. Seu filho, né? Isso. Para começar a contar a histórias, né, de como funciona o clube, né, para essas pessoas. Ela sensibilizou-se, né, da história, falou que a história é bonita, é uma coisa que realmente ajuda o próximo. E elas perguntaram, principalmente meus patrões lá, né, perguntou como poderia ajudar, né, de alguma forma. E a gente explicou, olha, com tudo, roupa, agasalho, alimento, o que você puder contribuir, seria bem gratificante para essas pessoas. Isso no início da pandemia. E elas falaram o seguinte, olha, então faz o seguinte, eu não posso sair por conta desse problema, dessa pandemia. Eu pediu para mim me responsabilizar para conseguir algumas cobertoras, mantas, essas coisas assim. Estava chegando frio, isso, frio, e né? eles estavam muito preocupados. E eu fiz isso. Entrei em contato com o Pedrão da Asa, né? E a gente comprou umas mantas, algumas coisas assim. E a gente fez a entrega para o Pedrão e muitas pessoas foram beneficiadas com esse. Agora, antes de chegar ao frio, você contou como foi que ele viu que você estava ajudando essas pessoas. Você contou que você foi ajudar uma manicure lá do seu bairro, isso, né? Isso. E o que aconteceu? O que estava acontecendo ali com a família dela, a filha dela? Olha, foi uma situação meio difícil, porque a minha esposa, ela foi para fazer unha, tinha horário marcado por conta da pandemia e tal. E chegando lá, a minha esposa conversando com ela e tudo, e viu a nenezinha dela, de aproximadamente 2 anos e meio, alguma coisa assim. E a menina estava comendo fubá com água, cara. Com água. Com água. E a minha esposa perguntou para ela por que ela gosta. Ela falou que era o que tinha para hoje. Ela começou a sair lágrimas do olho dela e ela falou isso. A minha esposa ficou meio assim e tal. Chegando em casa, ela contou para mim, né? E a gente começou a ajudar essa pessoa, assim, de alguma forma, com alimentos. E quando a gente saía para... Engraçado que quando a gente saía para comprar esses alimentos, os meus patrões, poxa, vocês saem para comprar alimentos e eu não vejo vocês voltando com esse. Vocês foram no mercado, pois o carro está vazio. E eu contei a situação. Eles, sensibilizados com a situação, quando eu contei, né, falou que queria ajudar também essas pessoas. E acabou que eles falaram, olha, quando você for fazer compras para essa pessoa, você faz uma compra paralela. Eu vou ajudar você a fazer compras para essas pessoas. E foi isso que aconteceu, ficou fazendo. Daí deu uma melhoradazinha da pandemia, o esposo da menina começou a arrumar um emprego, alguma coisa assim, e começou a melhorar a situação para eles.
E a gente achava que ia melhorar tudo, né? Uhum. E voltou acontecendo tudo de novo, voltando novamente essa pandemia na situação que está, né? Uhum. Mas, e aí, depois disso que voltou essa pandemia, mais forte ainda que no início, eu com o Anderson, né? O Anderson com o lenço desbravador aí, meu filhote aí, a bênção de Deus. A gente continuou no bairro, dando uma volta, vendo a situação das pessoas e tal. E numa dessas voltas que a gente deu, chegando em casa, esses meus mesmos patrões falaram assim para mim: poxa vida, o que é que vocês estão fazendo e tal? Ficou curioso, né? E a gente explicou que a gente coloca o lenço dos desbravadores, a gente faz trabalho social em prol das pessoas carentes, que a gente arrecada alimento, roupas, o que for necessário para poder ajudar pessoas que precisam. E novamente eles chegaram para mim e falaram: olha, eu acho muito bonito o trabalho da igreja, da ASA, como vocês já me falaram, e assim, eu estou querendo ajudar também os desbravadores nesse aspecto. E falou para mim, só que dessa vez não vai ser com agasalho, porque não estamos em época de frio, e o que está atacando mais é a fome nas pessoas. E pediu para mim conseguir cestas básicas para fazer uma doação aí para a ASA, para que as pessoas pudessem ser beneficiadas de algumas formas. E nessa doação entrou essas pessoas também, a qual a gente estava ajudando no bairro, né? E assim eu fiz, porém não encontrei cestas, não estava tendo cestas disponíveis. Algumas cestas a gente encontrou, mas era uma cesta bem inferior, bem pequenininha, que era muita coisa pouca, né? E acabou que eles pediram para mim comprar alimentos para a gente montar cestas. Que ele queria doar 10 cestas para a ASA, para poder ajudar essas pessoas que estão precisando. E assim, a gente teve ajuda também de pessoas, conversei com o Pedrão, a gente não achava caixa para montar as cestas. E ele de imediato conversou com o Chiquinho, o Francisco, que é outra bênção de Deus, né, na igreja e tudo, que pessoa que eu prezo muito também, o Chiquinho. E ele de imediato pegou da empresa dele umas caixas, são 10 caixas maiores para alimentos e 10 caixas menores para produtos de limpeza. Que nessa cesta também, ela queria dar uma cesta completa, incluindo também a parte de higiene, por conta da pandemia também precisa ter muita higiene nessa situação que estamos vivendo. E assim fizemos. Você contou de uma menininha que uma vez você estava ali indo para o bairro tentar ajudar as pessoas ali, você viu uma menininha na rua, não foi? Isso, era uma menininha e um menininho um pouquinho maior que ela. Eu estava indo no meu trabalho no Vale Verde, o bairro do lado ali onde eu moro, e vi essa situação. E conversando com as pessoas lá da casa, tudo, né? Para resumir mais a história, para a gente não tomar muito tempo, e vi que eram as pessoas carentes, né? E também tentei ajudar essas pessoas de alguma forma, sabe? Com algum alimento, alguma coisa. E estando lá nessa casa, tentando fazer essa ajuda, passou o meu patrão lá, a minha patroa lá do Vale Verde, do Vale Verde. E ela conheceu o meu carro parado lá e ela olhou e viu e parou. Falou: poxa, o que você está fazendo aqui? Você mora no Country. Aí eu falei: olha, eu ia passando aqui outro dia e tal, contei a situação para ela. E ela se sensibilizou também. Nossa, cara, que papel bonito, que coisa bonita que os desbravadores da igreja de vocês fazem, que coisa linda. Olha só, poxa, na minha rua, e eu não sabia de nada disso, tal. Aí eu contei para ela a situação, que a menina lá aceitou ajuda, tudo. E ela falou assim para mim: olha, eu contei do que a gente faz no nosso bairro. Falou: olha, você está fazendo uma coisa muito bonita lá, você já está fazendo a sua parte. Deixa que aqui agora é comigo. Amém. A partir de agora eu vou, juntamente com as pessoas da associação daqui, eu vou formar um grupo na associação, um grupo de WhatsApp com os contatos que eu tenho. E a partir de hoje a gente vai observar no nosso bairro as pessoas carentes que necessitam, para a gente dar continuidade a esse trabalho lindo que vocês fazem na Igreja Adventista. Zezinho, você tinha noção de que quando você estava fazendo essas coisas, você iria atingir ou sensibilizar o coração de outras pessoas para também querer ajudar? Você imaginava nisso? Imaginava que ia acontecer isso? Não. Eu não imaginava, porque, assim, no mundo em que vivemos hoje, Marcelo, lógico, tem muitas pessoas do coração bom que ajudam, mas também tem pessoas que não dá a mínima. A gente sabe que, infelizmente, é assim que funciona.
E a gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, por mais que a gente seja da igreja, por mais que a gente sabe que o Espírito Santo ele atua, mas nós somos ser humano e às vezes a gente fica assim um pouco meio que apreensivo, né? E eu imaginava assim, poxa, eu vou ajudar da minha forma, do jeito que eu posso. Não imaginava que outras pessoas fossem fazer isso. Por isso que eu fiquei até meio que surpreso, né? Quando aconteceu tudo isso. Às vezes a gente subestima o nosso testemunho, porque, né? como eu havia falado para você em outro momento, eu olhava para as pessoas, principalmente essas pessoas que estão ajudando. O ser humano, ele não sabe ver o interior da pessoa, ele vê o exterior. Isso. Eu não imaginava porque Seus patrões, o porte da pessoa, tipo, a pessoa poxa, ela é de um nível mais, ele não vai dar a mínima para essas coisas, sabe? A gente acha que o cara só vai, mas assim, a gente vê cara e não vê coração. E isso foi uma lição para mim, cara, uma lição muito grande para mim. Amém. Muito Sabe, grande. Zezinho, você contando seu testemunho me fez pensar que quando a gente age com amor e procura ajudar o próximo, a gente está obedecendo à lei de Deus e dessa forma a gente está fazendo brilhar, refletir esse amor de Deus para as outras pessoas. E quando nós amamos, não tem como, é como uma candeia que brilha em lugar escuro, né? E as pessoas vão observar, elas vão se sensibilizar também. Então, eu fiz questão que os anciãos, quando souberam dessa história, a igreja fez questão que você viesse hoje aqui para contar o seu testemunho, porque a gente vive num momento em que o inimigo ele só faz a gente colocar a nossa atenção para as coisas negativas, né? Coisas ruins que estão acontecendo. Mas se a gente se colocar nas mãos de Deus para fazer a obra dele e com amor a gente ajudar as pessoas, a gente pode mudar a vida das pessoas e sensibilizar outras a seguir o mesmo caminho. Parabéns, Deus seja louvado pelo seu testemunho, viu, Zezinho? Quero convidar você agora para a gente orar junto com quem está em casa, fazermos uma oração. E vamos lá? Vamos orar? Querido Pai, Senhor nosso Deus, queremos louvar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. Obrigado, porque quando nós permitimos, quando nós buscamos ao Senhor e o Senhor toca o nosso coração para amar o próximo, e através de gestos de ação, de uma palavra carinhosa, de um olhar de amor, a gente faz bem para as outras pessoas e a gente sensibiliza também com esse testemunho outras pessoas, Senhor. E no mundo em que nós estamos vivendo com tantas dificuldades, com tantas desgraças, tanta gente sofrendo, essas experiências, elas, como uma candeia, ela ilumina, a luz se propaga como num lugar escuro. Obrigado pelo testemunho do Zezinho, Senhor, que se sirva de inspiração para todos nós, para queremos também compartilhar esse amor com as pessoas. E quando assim nós o fazemos, e o Senhor, esse amor parece que transborda e temos cada vez mais o desejo de amar as pessoas, de levar o auxílio, tanto material quanto espiritual. O Senhor, por favor, continue a tocar as nossas vidas, nos capacitando, nos inspirando, Senhor. Amém. Pai amado, aproveitamos também para orar, continuar orando por todas as pessoas que estão passando por lutas, dificuldades, principalmente aquelas relacionadas à questão de saúde, questões financeiras, Senhor, um momento tão difícil em que está tudo fechado, as pessoas não estão podendo trabalhar direito, algumas até perderam o emprego. Abençoe as pessoas que estão passando por lutas, só o Senhor sabe, no coração delas, no psicológico das pessoas, no emocional das pessoas. Venha estar com elas, Senhor, venha trazer a Tua paz, venha conceder o Teu auxílio, Senhor. Pai amado, venha continuar abençoando esse culto. Agora que o Senhor abençoe o pastor que vai abrir a Tua palavra, que essa palavra fale alto em nossos corações. Pedimos, te agradecemos, no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar nos extremos do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Até na alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Lava minha vida muito mais além, além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar nos extremos do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Oh, teu poder não tem limites, ó Senhor. O teu perdão tampou meu coração. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Me encontrará. Amém. Obrigado, Luciana,
pela linda mensagem. Deus seja louvado, né? Pela voz da Luciana. Que Deus continue te usando poderosamente, pregando a palavra através do cântico, através da música. Quero também agradecer a Deus. Hoje é um culto de quarta-feira, culto de oração. Louvado seja o nome de Deus. Você não está aqui na igreja para fazer o seu pedido aqui, presencial, por favor, escreva mais pedidos de oração aí no chat. Vai escrevendo o seu pedido, vai escrevendo. Quanto mais pedidos de oração, mais oração nós teremos. Nós temos uma equipe de pessoas que ora durante os dias, durante a semana. Eu, particularmente, estarei orando pelos pedidos que você postar aqui no nosso chat. Outra coisa muito importante que você pode fazer é compartilhar o link da mensagem agora para um amigo, para 2 amigos, para que eles possam assistir o culto da quarta-feira. O culto da quarta-feira hoje nós podemos ter 100 pessoas, 200 pessoas, quando na verdade nós tínhamos apenas 20. Então você pode ter 1000 pessoas assistindo o culto de quarta-feira, se todo mundo compartilhar aí para 5 pessoas. Outra coisa muito importante é que você também se registre aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas, mais seriedade dá a pregação do Evangelho. Nessa quarta-feira, eu quero convidar você a meditar numa história que está no livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, tem uma história impressionante, uma história fascinante na Bíblia, que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. E nos traz lições maravilhosas. E eu quero perguntar para você, você tem medo de fantasma? Tem medo de fantasma? Se você tem medo de fantasma, não saia daí, porque essa mensagem vai te fazer bem ao seu coração. Tá bem? Existe algum fantasma que está atormentando você? Será que existem fantasmas mesmo? Então, nesse momento, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração, para que a gente possa ler a palavra de Deus e compreendê-la. Querido Deus e Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de, em momentos solenes como este, momentos de crise espiritual, momentos de crise na área da saúde e crise também, ó Deus, financeira e física. Nós temos aqui ainda a chance de estarmos dentro de um templo, adorando-te, louvando-te e clamando o nome de Deus, e temos a oportunidade de estar num canal de rede social e assim poder espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas até que o Senhor volte. Eu acho que o Senhor está bem pertinho de voltar, não é, Senhor? Obrigado, Jesus, pela oportunidade de compreender a Tua palavra nesse momento. Envia o Teu Santo Espírito para nos usar. Perdoa todos os nossos pecados, os meus e os dos ouvintes, para que nada possa interromper a mensagem de chegar ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A história de hoje está estampada aqui no capítulo 14 de Mateus e o versículo 22 em diante. Permita-me ler apenas um versículo e contar o resto da história com as minhas palavras. 14, verso 22 diz assim: logo a seguir, ordenou Jesus os discípulos a embarcar. Ordenou Jesus para ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Essa história é muito interessante. Eu quero me colocar no lugar de Pedro. Ei, meu nome é Pedro Simão. Sou discípulo de Jesus. Estou narrando uma história que aconteceu justamente após a morte de João Batista. João Batista foi decapitado no cárcere. E a mensagem chegou até meu mestre Jesus Cristo. Ele, entristecido por perder o seu primo, aquele que o batizou, lembra? Ele, todo entristecido, pediu aos discípulos, e eu estava no meio, e nós fomos então para um lugar deserto. Queríamos ir para uma praia deserta, para que a gente tirasse um pouquinho do luto e descansasse um pouco daquela fadiga de perder uma pessoa de uma situação tão trágica.
Mas quando chegamos na praia tinha uma multidão e Jesus teve que começar a atender as pessoas. Ele começou a curar pessoas, ele começou a expulsar demônios, ele começou a aconselhar famílias. E nós ali juntos já estávamos cansados, pedimos para ele para dispensar a multidão, mas ele disse, não, vocês têm que alimentar a multidão. Então aconteceu algo inédito. Um garotinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, entregou isso para Jesus, e Jesus multiplicou, e mais de 5.000 pessoas comeram, e ainda sobrou mais de 12 cestos. Na euforia de ver tudo aquilo acontecendo, nós começamos a dizer, ei, está vendo o nosso mestre? Está vendo Jesus? Ele é o nosso mestre, ele vai ser o candidato a ser o nosso próximo presidente. Vote em Jesus, ele é o nosso mestre, ele é o rei dos judeus. Jesus, entristecido com aquilo, disse assim, ei discípulos, faz o seguinte, chega, tá bom já. Aí foi quando ele deu a ordem para a gente entrar no barco. Eu não entendi porque que ele ordenou com tanta severidade, com tanta seriedade. Ele disse, ei, entrem no barco, já vão na frente que depois eu acompanho vocês. Como? O senhor tem um jet ski? Deu vontade de perguntar. Mas Jesus disse, vão, depois eu vou. Nós entramos no barco e começamos a remar, o tempo aparentemente estava bom, mas começou a escurecer e uma tempestade se formou no mar, as ondas começaram a ficar altas e o vento era contrário, quanto mais a gente remava, mais a gente ia para trás. A gente não conseguia avançar. O braço do mar não é tão longo ali. E naquele dia, eu vi a morte nos meus olhos. Naquele dia, nós começamos a enfrentar uma tempestade tremenda. Se alguém puder me buscar água. Só um pouquinho, já chega a água. A minha voz sumiu. Período de pandemia. Já volta. Fica em oração aí, tá? Não é Covid, é um problema de refluxo que eu tenho que queima as cordas vocais. E quando você prega 5 sermões no dia, chega no final, você está desgastado. Obrigado, Marcelo, ancião e diácono, né? Ancião responsável pelo culto de hoje e diácono. Nós temos 2 anciãos aqui hoje, o Jean Camargo e o Marcelo, que são os responsáveis pelo culto. E o terceiro ancião é responsável por todos os cultos, que é o Marcos. Água boa, viu? Pode deixar aqui, Jean, mais um copo, que se falhar, eu acho que não falha mais, pela minha experiência. Isso acontece de vez em quando, e quando isso acontece eu tenho que cuidar da minha voz, fazer exercícios. Mas, queridos amigos, eu sou Pedro, lembra que eu estou contando a história na minha visão? Jesus mandou a gente entrar no barco e a gente começou a remar, e o vento era contrário. Quanto mais nós remávamos, mais cansados ficávamos, as ondas ficavam cada vez mais altas, a água começou a cair dentro do barco, a vela se rasgou e nós começamos a discutir entre nós quem era o culpado. Chegamos até a pensar em lançar sorte para ver quem é que estava com pecado, como fizeram com Jonas. Alguém até em nosso meio pensou assim, o culpado é Jesus que mandou a gente entrar nessa fria. Nós todos preocupados, a escuridão tremenda, já eram altas horas da noite. Na 4ª vigília da noite, a gente viu um vulto caminhando pelo mar, e a gente falou, só faltava essa, apareceu um fantasma. Eu sei que fantasma não existe, mas naquela época nós acreditávamos que era fantasma. E um gritou, é um fantasma. Eu disse, não, fantasma não existe. Eu pensei, fantasma não existe. Isso não pode ser um fantasma. E outro disse, é verdade, em meio a essa tempestade, em meio a essa escuridão, só faltava isso, apareceu um fantasma para nos atormentar. Mas eu ouvi a voz de alguém que eu conhecia. Dizia assim, ei, não sou fantasma não, eu sou Jesus, eu vim para te ajudar. Muitas vezes, Jesus aparece para nos ajudar e a gente interpreta ele como um fantasma, sabia? Às vezes na própria igreja, programas, projetos, pessoas aparecem para ajudar
e a gente interpreta como fantasmas. Naquele dia nós interpretamos Jesus como um fantasma, mas não era um fantasma. Fantasma não existe. Jesus apareceu para nos ajudar, porque alguém pediu socorro. E todas as vezes que a gente pede socorro, Jesus aparece imediatamente para nos ajudar. Eu tive uma experiência tremenda com Jesus naquela noite. Enquanto todos estavam duvidando que era Jesus, eu reconheci a voz, eu disse: ei Jesus, se é você mesmo, permita que eu ande sobre as águas com você. E ele disse assim, com alegria, com um sorriso tão lindo, ele disse: ei, por favor Pedro, pode descer. Nós somos companheiros, nós somos parceiros, nós somos um time, nós trabalhamos juntos, vamos caminhar juntos sobre as águas, Pedro, veja como é possível, eu sou o que sou, eu sou o Deus do milagre, eu sou Jesus Cristo. Pedro, pode descer, comigo você estará seguro. Eu desci do barco. Enquanto eu estava descendo do barco, os meus colegas, discípulos, disseram: Pedro, você é muito doido mesmo, hein? Você não está vendo que essas ondas aí vai te naufragar, vai matar você? Um pescador experiente como você jamais se atreveria em descer do barco. Não desça do barco, Pedro. Pedro disse: lembra que Jesus ordenou a gente para entrar no barco? Ele ordenou a gente para entrar no barco, agora ele está pedindo a gente para descer do barco. E eu vou descer para andar sobre as águas. E quando eu desci, eu pisei na água, foi como se eu tivesse pisado nesse solo duro aqui, rochoso. Eu comecei a caminhar sobre as águas em direção ao olhar do meu mestre. Eu fixei os meus olhares nele. Enquanto eu estava olhando para Jesus, os meus olhos fitaram nele, a alegria dele de me ver caminhando com ele no meio das ondas. Sabe por quê? No meio das ondas é onde as pessoas morrem, no meio das ondas é onde tem perigo, no meio das ondas é onde a gente tem riscos de vida. Nós estamos vivendo em momentos de pandemia hoje e corremos risco ao pregar o Evangelho. Caminhar sobre as águas naquele dia para mim foi muito lindo, foi maravilhoso, mas em algum momento eu olhei para trás e falei assim: ei discípulos, está vendo como é que é fácil? Vocês não tiveram coragem, eu tive coragem e eu estou aqui andando sobre as águas. Quando eu voltei o meu olhar para Jesus, uma onda alta cobriu e eu não consegui ver Jesus, então eu tive medo. Todas as vezes que eu não consigo ver Jesus, eu tenho medo. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que está com medo da Covid-19? Já perdeu algum ente querido, já perdeu alguém próximo da sua família, você está triste, entristecido, está com medo? É natural ficar com medo. Mas quando você olha para os olhos de Jesus, Ele te dá segurança, Ele te dá força. E eu pensei: Jesus, falhei, fracassei, afundei, eu estou com medo, socorro! Mais uma vez, imediatamente, Ele apareceu até a mim, estendeu a mão e me ergueu das ondas que eu estava afundando. E novamente eu comecei a caminhar com Jesus sobre as águas. É possível que eu esteja falando nessa noite para alguém que tenha afundado. Já andou sobre as águas com Jesus, olhando nos olhos de Jesus, desviou os olhares de Jesus e afundou. É possível, não é possível? Olha, volte o seu olhar para Jesus Cristo, fixe o teu olhar no Mestre, olha novamente para Ele. Ele não é um fantasma. Cuidado com os fantasmas que você pensa que é fantasma, mas não são fantasmas. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Jesus Cristo é o meu Mestre, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é aquele que me dá segurança, Ele é aquele que me dá poder, Ele é aquele que me salva, Ele é aquele que me levanta, Ele é aquele que me sustenta, Ele é aquele que fala: vai filho, que eu vou com você, estarei contigo até os confins da terra. Eu recebi a autoridade, eu passo para você, meu filho, você é meu discípulo de verdade, então desce do barco. O barco é a igreja. Quando você é ordenado a entrar na igreja, não fique pensando duas vezes em entrar. Talvez eu esteja falando para alguém que está vendo essa mensagem, que já pensou em entrar na igreja através do batismo, mas tem dificuldade de entrar. Está com medo de quê? É uma ordem do mestre. Você me tem como mestre, Jesus é o mestre, e você tem medo de entrar no barco? Naquele dia, eu, Pedro, quando Jesus segurou firme nas minhas mãos, eu disse: nunca mais solto da mão desse mestre.
E ele me levou de volta, sabe para onde? Para o barco. Então, Jesus ordena a gente a entrar no barco e Jesus convida a gente a descer do barco. Quando você entrar no barco, não fique só esquentando o banco dentro do barco, viu? Naquele dia, o maior fracassado parecia ser eu, que afundei nas águas. Mas sabe, não fui o maior fracassado. Eu afundei, eu caí. Cair é normal. O duro é não querer se levantar. Mas o maior fracassado naquela noite não fui eu. Os maiores fracassados foram os discípulos que ficaram olhando pela janelinha, interpretando Jesus como um fantasma. Não interprete Jesus como um fantasma. Ele está no meio da multidão. Ele está no meio do coronavírus. Ele está no meio do perigo. Ele está no meio dos riscos. E para salvar gente, eu tenho que correr risco. Não tem como salvar pessoas se eu não correr risco. Ah, você quer salvar alguém, mas não quer correr risco? Não vai salvar ninguém. Vai ficar assistindo de dentro do barco. E aí sim será um fracassado. Cuide-se, põe máscara, passa álcool em gel, mantenha o distanciamento, mas não se acovarde em pregar o Evangelho. Comece uma dupla missionária, comece um pequeno grupo, virtual que seja, ou presencial se for possível. Comece a levar alguém numa classe bíblica, a ir na classe bíblica, assim você cresce, você está andando com Jesus lado a lado, em meio à tempestade, em meio ao coronavírus, em meio aos riscos, em meio às águas tumultuosas do pecado, em meio às ondas que Satanás coloca, batendo no barquinho de um lado para o outro, tentando derrubar a igreja, tentando fechar a igreja, tentando parar a gente, mas não vai parar. Essa igreja parece que vai cair, mas não cairá. O meu convite para você nessa noite é o seguinte: qual foi a última vez que você ousou descer do barco? Para você que já entrou no barco e tem medo de descer do barco, qual foi a última vez que você ousou andar sobre as águas com Jesus? Andar sobre as águas naquela noite significa andar num território desconhecido, inóspito, mas aonde Jesus está. E se Jesus está, ali tem salvação, ali tem poder, ali tem restauração, ali tem redenção e ali tem céu. Eu preciso descer do barco para salvar. E o segundo convite nessa noite é para aqueles que nunca entraram no barco e têm medo de entrar no barco, por preconceitos, por dificuldades, seja lá qual for. Se você é essa pessoa, já fez estudo bíblico pela Novo Tempo? Já fez estudos bíblicos com algum membro da igreja? Já conhece toda a verdade? O que é que te impede de ser batizado? O que é que impede de entrar no barco? Ei, será que você está desobedecendo a ordem de Jesus? Jesus ordenou os discípulos a entrar no barco. E discípulo de verdade entra caladinho. Então entra no barco. Entre no barco. Aceite o batismo. Esses dois convites. Um, para sair do barco e pregar. Você aceita? Escreve aí no chat. Eu aceito. Eu quero ser pregador. Eu quero ser uma dupla missionária. Não importa qual a igreja aqui do distrito. Se é Central de Valinhos, se é o CAC, se é São Luís, se é Portugal, Jardim Portugal, Souzas ou São Bento, não importa. Você está sendo convocado para entrar no barco, ou para descer do barco. Ou para entrar ou para descer. Os dois. Então, se você quer entrar no barco, diga: eu aceito ser batizado. Escreva aí no chat. #eu aceito ser batizado. Ou manda um recado para o nosso WhatsApp que vai estar na tela. Mande um recado nesse WhatsApp. Diz: eu quero ser batizado. Por favor, pastor, me visite. Eu vou visitar você. E você vai tomar a sua decisão. Então, você que decidiu descer do barco, você que decidiu entrar no barco, levanta a sua mão aí, onde você está, só para confirmar a sua decisão. Tá bom? Levante a sua mão. Levante a sua mão. E nós vamos agora falar com Deus. Querido Deus e Pai de amor, eu entrego essa pessoa que está com a sua mão erguida nesse momento, desejoso de entrar no barco, que ele se batize muito em breve, Senhor, ou no dia 27, ou no dia 3, no término da Semana Santa. Ajude essa pessoa a tomar a sua decisão, a se posicionar de que lado ele quer ficar. Abençoe também, ó Deus, aqueles que já estão no barco, mas que nunca levaram ninguém para Cristo. Ajude ele a descer do barco um pouquinho
e andar sobre as ondas, pregando o Evangelho, com todos os cuidados, segurando nas tuas mãos, se protegendo e amando as pessoas apaixonadamente. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir o nosso propósito. Nós nos entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir esse culto. Se você gostou, se você está feliz, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e nós vamos crescendo juntos e levando o máximo de pessoas para Cristo. Uma boa noite a todos. Tenham um bom descanso. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar.